Bom dia, amigos e bom dia, amigas, caríssimos e caríssimas. Chegamos à quinta-feira, no final do capítulo 13 de São Mateus. E a gente olha para a realidade ontem. O Brasil, na Copa do Mundo das Mulheres, caiu para a Jamaica. Mas, na verdade, se fôssemos validar chute a gol, o Brasil tinha feito uns 30-0. Mas fazer o que, né? O gol não entrou, o país não passou. Só nos resta agora esperar daqui a 4 anos para tentarmos novamente chegarmos à grande Copa. A gente ainda meditando na realidade do país chamado Brasil, olhando aí, às vezes, alguns discursos que permanecem quase que eterno. Eu não voto em candidato a favor do aborto. É verdade, eu concordo. Também não voto em candidato a favor do aborto. Mas também não voto em candidato a favor da milícia, a favor da pena de morte e a favor da tortura. Então, nós não votaremos em ninguém. A pauta religiosa, a pauta usada por muitos para alavancar seus votos, para conseguir se eleger, envolve os 3 campos que nós negamos reconhecer. O primeiro campo, o campo ideológico. Não tem um candidato sequer que não tem ideologia. O candidato que diz que não tem ideologia é um candidato mentiroso, pois todos têm um pano ideológico na sua candidatura, na sua campanha. Seja a ideologia esquerda ou da direita, ou a ideologia do interesse próprio, ou a ideologia do interesse comum, ou mesmo a ideologia de proteger ou de ser movimentado de acordo com a vontade de uns e outros. A gente ainda entramos pelo segundo campo, que é o campo do aonde isso vai dar. Há políticos no Brasil que têm 30, 40, 50 anos que estão no poder e logo depois colocam seus filhos, seja na esquerda ou na direita. Inclusive, alguns colocam o nome do filho, às vezes nem é esse nome que ele tem, mas colocam no diminutivo. E aí você vê aí a perpetuação de um clã. Eu não vou citar nomes, até para evitar campanhas adiantadas para uns ou para outros. E não vou citar nomes, até porque a gente não está aqui para apontar ninguém. Mas olha aí no seu município, olha na sua cidade, quantas vezes os candidatos se colocam aí com o filho, o sobrinho, o neto, o primo, o parente mais próximo do candidato. Há casos em que a matriarca não consegue, mas coloca o filho, a filha, e aí você vê aí a ideia do ganho do clã. O terceiro item, ele envolve a vertente religiosa, que nos últimos anos se tornaram mais comum. Você vê claramente o uso da igreja, o discurso religioso, da fala do Jesus, da fala do amor. E a vertente religiosa ainda envolve o discurso da família ideal, o discurso homofóbico, o discurso racional da razão, quem tem sou eu. A gente que está aqui nesse caminho em direção à pátria celeste e procurando fazer com que aconteça essa pátria celeste, devemos evitar essas armadilhas do poder. Devemos evitar
essas armações que esses e essas que estão aí se preparando no ano que vem para a candidatura a prefeito, a vereador, possa se envolver. E a gente ainda olha para o Evangelho de hoje, o Evangelho Mateus 13, 47 a 53, em que nós encerramos o capítulo 13 de São Mateus, e Jesus fala da pesca, onde tem peixes bons e peixes ruins. Ano que vem é ano de eleição, e podemos comparar a eleição a essa pesca. E podemos ainda, se Deus nos permite, sermos os anjos nessas eleições, que separam os peixes bons dos peixes ruins. Aí você vai dizer, não me cabe julgar. É verdade, não nos cabe julgar, mas cabe nos escolher. Qual é o peixe que nós estamos carregando? Qual é o peixe que nós estamos trazendo para o poder político? E olhando para esse evangelho ainda, nos cabe olhar para o início do capítulo, quando Jesus fala do joio e do trigo. Jesus, ele falou no início do capítulo, e sabemos muito bem que o capítulo 13, Jesus está fazendo uma série de parábolas e falando com o povo simples. E ele primeiro fala da semente plantada, que cai nos vários caminhos. Depois ele fala do homem que botou o joio, botou o trigo, alguém veio, botou o joio, e ele vai colocando uma série de parábolas. Ontem ele contou a parábola do campo, a parábola do tesouro escondido, a parábola da joia caríssima. E hoje ele vem falar da rede. Nós lemos esse evangelho domingo passado. E nós queremos hoje, quinta-feira, de forma especial, colocarmos esta condição. A igreja, a grande rede, é composta de homens e mulheres, de peixes bons e de peixes ruins. Essa é a grande verdade. O Papa Francisco, que está na JMJ, e levamos daqui da nossa JMJ há 10 anos atrás, o Papa Francisco, ele está tendo lá uma série de denúncias contra abuso do clero, contra algumas situações de caráter capitalista. Então, não nos cabe dizer que esse ou que aquele é bom ou ruim, que aquele peixe é bom ou ruim, mas nos cabe rezar muito para que os anjos do Senhor possam separar. O evangelho de hoje ainda nos convida a pescar. A gente, geralmente, quando faz convites para participar da comunidade, ficamos rotulando as pessoas. A gente escolhe aqueles que têm condições. E ontem, conversando com uma pessoa, ela dizia, Daniel, fulano de tal, que ocupa cargo tal, só está amigo de fulano de tal, porque fulano de tal pode lhe dar algum retorno financeiro. A pesca envolve pescar todo tipo de peixe, não somente aqueles e aquelas que podem nos devolver algo em troca nessa realidade. Por isso que a ideia do reino de Deus é um reino, não um império. Um reino porque o reino envolve a busca, o reino envolve o encontro, o reino envolve satisfação, o reino envolve, sobretudo, a presença fraterna e acolhedora desse nosso campo. O Evangelho de hoje ainda nos capacita para vivermos plenamente a boa nova, a graça, o encontro com aquele que nos chamou à vida. Não tem como ser cristão se não for missionário, pescador, que joguemos as redes. E eu vou parando por aqui, agradecendo a Deus pelo encontro de hoje, pedindo que nos abençoe, para que possamos pescar em nossa realidade. E eu sou Daniel Nonato.